Eu acho que já poderia começar, né, Helena? Oi, Irma, podemos sim. Então, 19h32, a gente vai começando aqui devagarzinho, mas algumas pessoas vão chegando aqui, pegando carona com o nosso encontro e nos encontrando todos aqui, não é isso? Então, vamos em frente, vamos seguir para o dia de hoje, que seja um lindo encontro, pessoal. Ei, muito boa noite a todos, viu? Meu nome é Arlene, e junto com Irma, junto com Zé Luiz Horta, a gente está coordenando o Quarta da Paz neste ano de 2023. E com todo carinho, está recebendo a Aida hoje e vocês todos aqui nesse encontro. Para começo de conversa, pessoal, o Quarta da Paz é um evento que ele acontece uma vez ao mês, na segunda quarta-feira de cada mês. Estamos aqui na telinha, tá? Cada mês com um tema diverso, trazendo uma pessoa para trazer e conversar conosco um pouco. Né? Hoje a Aida está aqui com a gente. E olhe, pessoal, nesse primeiro momento, gostaria que todos nós nos aproximássemos um pouco de nós mesmos e nos abríssemos para esse momento, trazendo o nosso melhor ouvir, o nosso melhor sentir, o nosso melhor agir, o nosso melhor integrar nesse momento aqui, né? E vamos receber esse encontro, né? Eu sempre gosto de trazer esse primeiro momento aqui numa interiorização que celebra as nossas presenças, sabe? Tipo, morreu e voltou, entendeu? Sendo que ninguém vê o sujeito. Qual é o local? Pessoal, eu vou pedir, por gentileza, eu vou pedir para desligar os microfones, por favor. Ela aconteceu aonde? No hospital. De Jundiaí. Não. Pessoal, por gentileza, eu vou pedir para desligarem os microfones, para a gente não ter uma interferência aqui na transmissão, tá? Por favor. Isso. Aí, agradeço. Vamos seguindo. Como eu ia dizendo, eu gosto sempre desse primeiro momento, que a gente possa nos possibilitar uma interiorização e uma abertura, né, para o encontro que está acontecendo aqui agora. Então, eu chamo sempre para esse momento, se der, olha nas janelinhas aí, olha quem mais está com você nesse encontro. E convida para esse encontro em pensamento, em sentimento, em coração, todos aqueles que você quer trazer para cá também. Convida, na energia vai, né? Então, nesse momento, pessoal, vamos celebrar, vamos agradecer e reconhecer o valor de nossas presenças, de nossos estar aqui, agora. E assim, nos abrirmos para um encontro que seja lindo. Né? Vamos que vamos, no movimento do momento, recebendo o que de melhor pudermos receber aqui, e emanando o que melhor pudermos emanar também. Consagrado nas redes sociais, Estevão já foi concursado. Certo? Então é isso aí. Zé Luiz Ribeiro, vou te chamar aqui um pouquinho, para você começar a conversar conosco, trazendo algo sobre a Unipaz MG, né? Para todos os presentes. Muito bem-vindos todos, viu, gente? Vamos nessa, agradecendo e celebrando as nossas presenças e esse encontro de hoje. Vamos ao Quarta da Paz. Então, Arlene, podemos seguir. Primeiro, eu queria dar as boas-vindas para todas e todos, que a gente tenha um bom encontro. E nós observamos que, nesse encontro, tem muitas pessoas que, aqui na Unipaz Minas Gerais, é a primeira vez que estão participando de eventos, pelo que nós observamos. Então, não estava na nossa programação, nós inserimos aqui 5 minutos para apresentar um pouquinho sobre a Unipaz Minas Gerais para vocês, coisa muito rápida, aproveitando um folheto, um banner que nós fizemos antes da pandemia. Então, eu vou compartilhar esse banner aqui agora, para vocês conhecerem um pouco mais sobre a Unipaz e a Unipaz Minas Gerais. Que a gente está entendendo que tem muitas pessoas que estão pela primeira vez aqui nesse evento da Unipaz Minas Gerais. Então, no nosso site tem um banner que nós fizemos e gostamos muito, e esse banner ficou sendo a nossa referência para fazer isso. Embora ele tenha sido feito antes da pandemia e precisa de atualizar alguma coisa, a gente considera que ele ainda está bem válido ainda. Para a letrinha não ficar muito pequena, nós dividimos ele em 2 metades. Essa metade
superior, que fala da Unipaz e da Unipaz Minas Gerais. Aí dá para a gente aumentar aqui para dar para ver mais, né? Então, a Universidade Internacional da Paz, Unipaz, né? Aqui nós estamos na unidade Minas Gerais, Unipaz Minas Gerais. Então, a Unipaz, como um todo, é uma instituição de fins não econômicos que foi fundada em 1987 em Brasília. Hoje existem unidades da Unipaz em vários estados do Brasil e também atividades no exterior. A principal missão da Unipaz é desenvolver uma ação educacional fundamentada no paradigma transdisciplinar holístico, que dissemine uma nova consciência e uma cultura de paz e não violência em suas 3 dimensões: a paz consigo mesmo, ecologia pessoal, a paz com os outros, ecologia social, e a paz com a natureza, ecologia ambiental. Em Minas Gerais, os programas da Unipaz são realizados desde 1994. Em 2008, foi criada a Associação Unipaz Minas Gerais, instituição de fins não econômicos, que integra o Colegiado Geral de Unidades da Unipaz, que é chamado de CGU. A Unipaz Minas Gerais desenvolve cursos, palestras, oficinas e outras atividades fundamentadas na visão transdisciplinar holística e na cultura de paz. Aqui à direita está a foto dos principais fundadores da Unipaz, o professor Pierre Weill, né? Que a maioria de vocês já deve ter escutado falar, conheceu, deu aula aqui na UFMG, um psicólogo muito conhecido no Brasil, responsável pela criação da disciplina Psicologia Transpessoal aqui na universidade, um grande pioneiro da psicologia transpessoal no Brasil, como também do psicodrama e da educação da paz. E diremos os principais fundadores da Unipaz. Os atuais reitores, Roberto Crema e Lídia Rebouça, vice-reitora, que participam de nossas atividades sempre aqui, e algumas fotos dos nossos encontros, que são feitos muito nesse sistema de rodas e de partilhas, né? E vamos pegar a segunda metade agora do banner, que fala das nossas atividades antes da pandemia, mas muita coisa está acontecendo ainda durante a pandemia online e agora, aos pouquinhos, nós estamos voltando ao presencial. A principal atividade nossa a gente chama do curso de Educação para a Paz, Formação Holística de Base, uma abordagem transdisciplinar, FHB. Então, esse curso chamado FHB promove a formação de pessoas nas perspectivas da visão transdisciplinar holística, estimulando a reflexão e a crítica com o propósito de torná-las agentes de mudança no indivíduo, da sociedade e da natureza. Esse curso a gente considera a nossa principal atividade, nós estamos na turma 15, que terminou antes da pandemia, no início da pandemia, e agora, em primeira mão, vou dizer para vocês que a partir da primeira semana de maio, nós vamos começar a nossa turma 16 aqui em Belo Horizonte. Essa turma 16, ela já está 99% tudo pronto, já estão começando a agendar com todos os facilitadores, já escolhemos o local e logo nós vamos começar a divulgar. Então, nós temos muita alegria de estar retomando esse curso e ficou parado praticamente durante 3 anos, porque esse curso tem um aspecto vivencial muito importante e a gente continua achando que ele presencial é muito importante. Embora seja possível em alguns momentos em trabalhar online, mas a gente quer voltar 100% presencial a partir agora do dia 6 e 7 de maio, e vocês vão receber algum folheto aí anunciando esse início do nosso curso, tá? Então, além disso, tem todas essas atividades aí, que eu não vou entrar em detalhe agora, que esse banner está lá no nosso site, né, da Unipaz Minas Gerais. Todas essas atividades aí, programa Beija-Flor, programa Quarta da Paz, é isso que nós estamos fazendo hoje, que é uma vez por mês, né? Aí tem o trabalho com o Reiki, o nosso Café Cantante, que agora chama Canto pela Paz, cursos de uma maneira geral. E aí esses detalhes, vocês, quem quiser conhecer mais, pode entrar no nosso site lá e ver esse banner, tá certo? Então é isso que eu queria colocar, Arlene, e passo a bola para você de novo. Abraços. Pois é, agora é comigo, José Luiz. Bem, boa noite a todos, meu nome é Irma, também faço parte da coordenação da Universidade da Paz, da Associação Universidade da Paz aqui em Minas. E é engraçado, né? Hoje, dia 8, que é considerado, né, o Dia da Mulher. Durante todo o dia a gente ouviu falar sobre a questão da mulher, pelo menos eu, nos noticiários, né, nas lives, tudo as pessoas estavam ou homenageando ou falando da situação que a mulher vive, né, e muita coisa que precisa ser mudada. Mas pouco se falou
da mulher mais velha. E foi muito interessante quando eu convidei a Aida para participar, quando nós convidamos, e ela achou importante trazer este tema da anciã, e eu achei maravilhoso, viu? E eu acho que a Aida, meus amigos, é uma pessoa que a gente nem precisa falar, né? Quem é ela, porque todo mundo conhece. Eu acredito que todos que estão aqui a conhecem e a admiram. Mas ela é facilitadora, né, dos seminários da Universidade da Paz, aqui no Brasil todo. É uma das que iniciaram, né, esse trabalho também da Universidade da Paz. Ela é uma psicóloga transpessoal, graduada pela Bárbara Brena e criadora da DEP, Dinâmica Energética do Psiquismo, e junto com a Teda Bassi. Acho que mais do que isso, né, é importante dizer que a Aida é um ser de rara sabedoria, né, uma pessoa muito amiga, né, muito especial nas nossas vidas. E é com muito carinho, com muito amor, que eu a chamo para poder dar essa palestra para nós. Tá? A palavra é sua, amiga. Obrigada, Irma. Minha vizinha, a Irma é minha vizinha. Aliás, nós temos um grupo maravilhoso de vizinhas aqui, onde nós moramos. E eu estou agradecida a esse convite, que já tinha sido feito há algum tempo, e fiquei muito agradecida de poder falar hoje, especificamente, né? Especialmente num dia que chama o Dia da Mulher, né? Que é onde a mulher é homenageada. A mulher, na verdade, é um ser muito fundamental nesse planeta. É um ser de muita categoria. Por quê? Porque a gente, em todos os lados, em todas as coisas, ao mesmo tempo. É bem interessante isso, né? A gente gera, a gente tem filhos. Né? Hoje eu recebi aquela frase famosa que eu gostei demais sempre. Metade da população do mundo é de mulheres e a outra metade são os filhos dela. E eu gosto dessa frase, acho ela fantástica, porque é verdade. Metade do mundo são os filhos das mulheres. Então, eu queria trabalhar com vocês hoje um tema que é pouco tocado no Dia da Mulher, que é a nossa anciã. Eu sou uma anciã. Esse ano eu completei 87 anos. Então, é um bocado de anciã, né? Bastante. Então, eu quero falar desse tema, porque nós sempre pensamos a anciã como uma pessoa velha. Ah, é uma velha. Mas o que é um velho? Né? O tempo existe? Existe um tempo em que a gente fica velho? O tempo é uma coisa absolutamente relativa, né? E quando nós conseguimos manifestar a nossa essência no corpo físico, ou pelo menos o mais que cada um de nós pode chegar nessa qualidade essencial, o tempo não existe. O biológico, ele vai passando por etapas. Aí não tem escapatória. O biológico, ele nasce, ele cresce, ele amadurece, ele se torna um ser social, ele vai saindo da cena mais frente de tudo, mas ele vai
amadurecendo né? Um ancião é uma pessoa que tem muita experiência. Muita experiência. Às vezes as pessoas perguntam para a gente assim, como é que você sabe tudo isso? Não, sabe porque viveu. E se você experimentou, você é capaz de contribuir. O que aconteceu até muito pouco tempo, muito pouco mesmo, poucos anos atrás, estou falando da minha avó, da minha mãe, eram pessoas idosas aos 60 e poucos anos. Né? Minha avó morreu com 64, era uma velhinha, velhinha mesmo. A minha mãe também, com 60 e poucos, era uma senhora idosa. Já recolhida, já enferma, já sem contribuição para o social. Mas a vida foi seguindo um modelo que hoje a maioria das pessoas vão dos 80 anos produzindo e se tornando pessoas que ainda estão no social, ocupando lugares, trabalhando, dando opiniões, fazendo sua vida ser produtiva. Essa semana passada, que eu fiz uma viagem, e quando eu fui tomar o avião, né, eu já uns quilômetros imensos de aeroporto, eu peço cadeira de roda. E a pessoa que estava me empurrando falou assim, por que mesmo que a senhora pediu uma cadeira de roda? Eu falei, porque eu mereço não andar tantos quilômetros no aeroporto. Ah, pensei que a senhora tinha alguma impossibilidade. Eu falei, eu tenho 87 anos, eu acho que eu mereço não andar tudo isso, carregando o computador e a bolsa, mas não sei o quê. Ela falou assim, nossa, mas não parece. Eu digo, não parece, mas é. E por que eu estou falando isso? Porque a gente cansa. A gente cansa muito. Qualquer coisinha que a gente faça, a gente fica cansado. Mas a cabeça não fica cansada. Então, eu olho uma coisa e aí eu penso assim, eu vou fazer isso, mas eu não faço. O corpo não faz. Ele não faz porque ele amadureceu. Ele, biologicamente, ele entrou em outra fase. E todos nós temos que ter a sabedoria de respeitar essa fase. A sabedoria de incluir um novo tempo na vida da gente que é mais lento, mais tranquilo, não tem mais pressa. É muito interessante, a gente perde a pressa. Eu tinha, muitas vezes, 10 coisas para fazer ao mesmo tempo. E muitas vezes eu dava conta das 10 coisas. Eu ia para cá, resolvia, fazia, acontecia. Hoje eu não consigo dar conta de 3, 4 coisas ao mesmo tempo. E acho ótimo. Acho ótimo. Por quê? Porque faço com mais calma, com mais tempo para mim. Tenho mais tempo de apreciar o que está ocorrendo em volta de mim. Então, é muito importante que a gente possa usufruir cada etapa da nossa vida. Quando a gente é jovem, fisicamente jovem, a gente está na idade da descoberta do mundo. Tudo é novidade e a gente quer saber mais e mais e mais e mais. A gente quer viajar, a gente quer namorar, a gente não quer namorar um só, quer namorar alguns. A gente quer estudar, ter uma profissão. Essa não serve não, arranja outra. E o mundo segue e a gente acha que aquilo vai ser a vida inteira. E a grande característica da nossa juventude, da nossa interna, é a curiosidade. A curiosidade e a necessidade
de novas descobertas. Então, esse jovem interno que tem necessidade de novas descobertas, ele não morre. Ele pode seguir a vida inteira. Ele pode, com 87 anos, querer descobrir mais coisas. E, às vezes, as pessoas me perguntam, para que está estudando isso? O que você vai fazer com isso? Não, não vou fazer nada, eu estou querendo descobrir como é. Como é que você, aos 80 anos, tem que aprender a mexer num computador, num telefone celular, numa rede social, não pagar tudo pela internet? Nem no banco a gente vai mais. Antigamente, a gente era respeitado quando entrava no banco, uma senhora, tinha prioridade, o gerente recebia. Nem existe banco mais. O banco agora é pro forma. Resolve algumas coisas lá. O banco agora é um aparelhinho desse tamaninho aqui, ó, na sua palma da sua mão. Onde você compra, onde você paga, onde você transfere. E tudo isso, nós, idosos, não ficamos velhos. Nós tivemos que aprender. E aprender foi uma coisa muito boa. Eu aprendi coisas que eu não tenho a menor compreensão. Ontem eu estava numa reunião e estavam me explicando uma rede, uma grande rede de uma comunidade que abarca 5.000 pessoas. E que as pessoas ficam dentro desse trabalho e tudo que acontece com o grupo, a comunidade inteira fica sabendo. Ou seja, você não tem mais uma coisa que fica guardada em segredo. Isso é uma coisa importantíssima. A gente se torna mais transparente para o mundo. A gente se torna pessoas mais verdadeiras. Que, aliás, a maioria das pessoas idosas conseguem ser muito mais verdadeiras do que aquela fase da vida maravilhosa, que é linda, né? Eu me lembro bastante dela e eu gostava bastante, que é do momento que eu me tornei adulta, mulher, que no meu tempo a gente casava muito cedo, enchia de filho, e aí estudava com filho, e carregava tudo. Era assim uma... né? Todos nós aqui passamos por isso. Então, é a fase produtiva. Essa fase produtiva é maravilhosa. Quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer. Quanto mais a gente ganha de conhecimento, mais a gente quer conhecimento. Antigamente, a gente fazia o primário, depois tinha o tal do ginásio, depois tinha o tal do científico, aí você ia para a faculdade, depois da faculdade aí já tinha uma profissão, não, mas tinha que fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doc, e atualiza, e eu continuo me atualizando. Não acabou nunca. Quem faz isso? O jovem interno. Agora, então, eu tenho uma perguntinha para todos que estão me ouvindo. O que é que o seu jovem interno está fazendo você descobrir hoje? Por exemplo, soluções que você nunca imaginou que você ia achar. Resoluções que você nunca imaginou que podia tomar. De repente, a vida apresenta aquela circunstância, você acha uma solução e a vida segue, você inclui aquilo na sua vida. Então, essa parte jovem, ela parece que acabou, mas não acabou. Ao contrário, ela pode seguir com você até a hora que você deixa o planeta. Então, se lembrem sempre que velhice
incapacidade, o velho decrépito, isso já passou até de moda. Já passou de moda. Hoje você conserva um jovem interno que faz a gente aprender coisas que a gente nunca nem sonhou. O primeiro telefone que eu vi é aquele de manivela, que a telefonista perguntava para onde que eu queria ligar, e eu lembro dessa história assim, Dona Violeta, que era o nome da telefonista, minha mãe foi para onde? Aí ela dizia, foi para a casa da Dona Fulana. Eu digo, eu quero falar com ela. Quer dizer, hoje a gente também está com a vida pública, porque não tem mais segredo, né? Os Google da vida e etc., e também sabem tudo da nossa vida. Os algoritmos sabem tudo. Compre uma coisa na farmácia, bote lá o seu telefone, amanhã você está recebendo mensagem de que aquele produto entrou em oferta, quantos que você quer que leve aí na sua casa, paga pelo Pix, que ninguém nem sabe o que é. Percebe? Então, a vida obriga que a gente mantenha o jovem. Se você não mantém o jovem, aí você fica velho, fica obsoleto, verdadeiramente. E isso independe da sua idade. Tem muita gente que está com 30 e poucos anos e está obsoleto. Por quê? Porque não quer aprender nada. Não quer transformar a vida numa coisa dinâmica. Né? Então, velhice é interna, não é externa. Externa é o corpo biológico que, de certa forma, gasta e que, se a gente não tratou ele, ele vai gastar todo. Se a gente cuidou dele, a gente cuidou. Vamos desligar o som, por favor. Se a gente cuidou do corpo, da comida, do movimento, da respiração, o corpo não tem necessidade alguma de enferrujar. Ele enferruja porque as dobradiças do nosso corpo, que são as articulações, ficaram paradas. Dobradiça parada enferruja. A dobradiça que está em movimento, ela não enferruja. Ela produz um líquido que vai lubrificando ela a vida toda. O desgaste é natural. Faz parte da nossa existência. Tudo que está em uso, gasta. Né? Então, velhice é interna, não é externa. O corpo fica idoso, mas pode ser saudável, pode ser participativo, e eu posso ser uma pessoa produtiva durante muitos anos. A minha produção diminui. A produção que vai mais ou menos dos 20 e poucos anos até mais ou menos 60 anos diminui muito. Né? Eu deixo de correr pelo mundo, eu deixo de fazer tanta coisa quanto eu fazia. A fase produtiva de força, ela ocorre entre os 20 e poucos anos até os 60 anos. Depois a gente vai escolher o que é que a gente vai deixar no mundo. O que é que eu vou produzir? Eu, por exemplo, sou uma faladora, né? Então, eu gosto de fazer palestra. As pessoas me chamam para fazer as palestras, eu me sinto produzindo algo útil para o mundo, ocupando o meu lugar. Eu gosto de dar cursos. Eu tenho muito conhecimento, que eu sou muito curiosa, estudei muito a vida inteira, continuo estudando. Então, eu gosto de dar curso, porque eu gosto de passar tudo aquilo que eu aprendi. Então, quando eu olho para uma pessoa que é anciã,
eu penso na finitude da vida. A pessoa está no fim. Eu penso muito na minha finitude. Eu penso que tem poucos anos, eu vou ficar na Terra, eu estou ordenando as coisas da minha vida para não deixar rabo preso por aí, né? Então, o que é que você tem acumulado? Quanta coisa você tem acumulada de uma existência? Comece a ver o que é que você realmente necessita nesse restante de vida que você vai ter e o que você não necessita de andamento. Tem muita gente precisando. Então, trabalhar na finitude é uma tarefa do ancião. O que não quer dizer que eu vou morrer amanhã cedo. Quer dizer, pode ser, mas qualquer um de nós aqui pode amanhecer morto. Mas quando eu vejo uma anciã, eu penso na finitude. Eu digo, bom, quantos anos de vida, quanto tempo neste planeta esse ser vai ter? Né? É natural, isso faz parte da vida. Né? E também a grande sabedoria que nós temos, porque a gente acumulou conhecimento durante a vida, é necessário que a gente passe esse conhecimento. Claro que eu não vou ficar dando lição de moral nas pessoas, porque aí eu não vou. Mas eu preciso passar o meu conhecimento. Se eu cozinho bem, eu tenho que passar esse conhecimento para outras pessoas. Se eu costuro bem, eu passo. Se eu sou um bom terapeuta, eu passo esse conhecimento. Se eu sou um bom negociante e conseguir um bom desempenho na minha vida, eu tenho que ensinar como é que eu consegui isso para outras pessoas. Agora, o ancião, ele tem vários aspectos. Eu gostaria agora de falar um pouquinho de alguns aspectos da pessoa que fica anciã. Né? A face da sábia. Todo mundo gosta muito de mostrar a velha sábia. Né? A velha sábia é uma realidade, é como eu falei. A vida me ensinou muita coisa, muita. Quando eu tive meus filhos, eu era bem jovem. A minha sogra, naquele tempo, a gente só tinha que lavar as fraldas, né? Toda a fralda era de pano e a gente lavava. Eu ficava enrolada com aquele monte de fralda. Um dia minha sogra olhou para mim e disse, você precisa aprender como que a gente lida com as fraldas. E ela me mostrou, e eu sou profundamente agradecida a ela. Porque depois que ela passou a experiência dela, de ter tido 8 filhos lavando fralda, eu aprendi que aquilo não era um bicho de 7 cabeças, não tinha máquina de lavar naquela época. Ela me ensinou como a gente resolvia aquilo de uma forma bem simples. E foi maravilhoso. Eu sou muito agradecida a ela. Então, a pessoa mais velha, ela tem sabedoria porque ela viveu a experiência. E se a gente ouve a experiência do outro, eu também relativizo muitas coisas. Como eu já passei muita coisa, hoje eu relativizo muita coisa. Porque eu sei que aquilo passa. Na verdade, tudo passa. Nada é tão difícil, nem nada é tão horrível, nem nada é tão maravilhoso. Não tem na vida da gente nem tanta felicidade, nem tanta tristeza, nem tanta desgraça que não passa. A vida é um movimento contínuo, nada dura pela eternidade. E se eu sigo o ciclo de qualquer acontecimento,
eu vou aproveitar muito da minha vida. Porque eu vou ter sempre novos aprendizados, novas circunstâncias. Eu vou aprender a fazer grandes movimentos na minha vida. Então, eu não vou ficar velha, eu vou ficar só idosa. Porque eu vou estar aprendendo novas coisas. Então, essa face do idoso sábio é uma realidade. Aproveitem quando vocês têm um idoso perto de vocês. Ouçam. Ele tem muito para ensinar. Muito mesmo. Mas tem uma outra face, como nesse planeta tudo é dual, né? Tem uma face do idoso que é assim, bastante sombrio. É a face sombria do idoso, né? A gente é mais verdadeiro nas relações. Se eu tiver que te falar uma coisa, eu falo. Às vezes, como eu sou meio mal educada, eu falo muito duramente com as pessoas. Depois eu me dou conta que não precisava ser tão dura assim. Mas é a realidade. Eu não vou ficar pondo paninho quente em coisas que eu sei que não tem importância na vida. Então, essa é uma face sombria. A gente é duro, porque a gente fala muita verdade e, às vezes, sem muito controle da delicadeza, né? Mas a gente também é muito mais verdadeiro nas relações. Se eu me considero seu amigo, eu me considero seu amigo, embora eu lhe diga coisas que você pode não gostar, porque me incomodaram. Mas se você é delicada, você vai falar isso de uma forma delicada. Eu não sou. Então, eu, às vezes, sou muito dura com as pessoas, né? Uma outra questão que também é muito importante do idoso é que ele tem, como eu falei logo no início, a gente tem um tempo mais lento para fazer as coisas. Eu custei muito a entender isso, porque eu sempre fui muito veloz. Tudo meu era rápido, com uma velocidade incrível. E aprender, por exemplo, que eu demoro mais para sair do carro e para entrar no carro hoje, que eu demoro para subir o morro, que eu demoro para andar numa ladeira, para subir uma escada. Então, paciência com você mesmo, é assim mesmo. O tempo do idoso é mais lento. Porque o corpo gastou. E se você acolhe isso, você sofre bem menos. Você já sabe que é assim, né? E uma coisa que a gente aprende muito durante a vida e que a gente só vai se dar conta lá na fase da sabedoria é tudo que acontece na nossa vida é uma circunstância de aprendizado. Qualquer coisa, agradável ou desagradável. Eu estou ali aprendendo alguma coisa. E quem se abre para o aprendizado é o jovem dentro de mim. Ele sempre traz possibilidade de novas descobertas. Uma coisa importante é que todo idoso vou falar uma coisa agora, não é uma coisa de vaidade, nem de orgulho, mas todo idoso é poderoso. Que eu sonhei que a gente se mudava, né? Eu e tu. Perto do meu aniversário. O que tem a ver? Porque agora vai ser muito cansado.
Parece que a conexão da Ida caiu, é isso que para vocês também caiu? Sim, fiquei muda, ficou mudo. Caiu sim. Vamos esperar para ver se ela consegue retornar, né? A Irma está lá, a Irma está lá junto com ela. Vamos ver se a Irma está aí. Irma, você está aí? Tem uma tomada, né? Na coisa da gente. Tem tomada aí não, na varanda, né? Frio de lascar. Zé, parece que a hora que a Ida caiu a conexão dela, a Irma travou também. Tá. Na tela que estava para mim aqui, estava mostrando. Elas estão com a mesma internet, então deve ser por isso que caiu todo mundo, então. Ixi. Bom, vamos aguardar para a Irma voltar. Enquanto isso, se alguém quiser comentar, eu penso que a Irma, a Arlene e o Zé Luiz Horta podem cuidar aí de um bate-papo nosso do que ela falou até agora, né? Eu queria fazer uma pergunta para a Ida. Eu vou fazer para a gente conversar aqui. Eu não sei se acontece nas outras Unipars, a Imara está aí também, mas eu, pelo menos, quando eu fui fazer a Unipars, eu já tinha mais de 40 anos. E eu acho que isso vale para homens e mulheres. E eu percebo que as pessoas que se interessam pela Unipars, por esse trabalho nosso, digamos assim, a grande maioria tem mais de 40 anos, ou por aí, nessa faixa etária. E o número de jovens que às vezes aparecem na Unipars é relativamente pequeno. Eu queria perguntar para a Ida qual que é a ideia que ela dá para a gente trabalhar com jovens. Porque, como ela falou num trecho aí, ela falou assim, depois que a gente passa a fase produtiva do adulto, a gente vai escolher o que a gente vai fazer na vida. E eu acho que essa fase acontece mais ou menos nesse período, mais ou menos na faixa dos 40. Isso não é uma regra geral, é óbvio, né? Cada pessoa é diferente. Mas eu queria ouvir a opinião da Ida sobre isso, ou se vocês tiverem alguma sugestão, alguma ideia, a gente falar sobre essa questão, principalmente o pessoal da própria Unipars. Entrei no Unipars Paraná aos 50 anos, Luciana Carvalho. Eu tenho observado isso. Bom, como eu moro no meio do mato, a internet caiu, mas ela resolveu voltar também, graças a Deus para todos nós. Você estava falando o que você gostaria de ouvir a opinião do quê? Então, Aida, eu estava aproveitando o momento que a sua internet caiu e teve uma parte da fala sua que você falou assim, depois que a gente passa pela fase de adulto produtivo, a gente começa a escolher o que vai fazer, né? Eu gostei dessa sua fala. E fiz uma conexão com a nossa experiência na Unipars. Eu mesmo entrei para a Unipars com mais de 40 anos. A maioria das pessoas, eu acho que mais da metade das pessoas que procuram os nossos eventos estão nessa faixa de mais de 40 anos. Aí eu queria que você comentasse sobre essa observação que a gente tem na Unipars, e segunda coisa, e como a gente poderia trabalhar esses assuntos nossos com jovens. Eu acho que a questão, por exemplo, de a gente escolhe quase sempre, né? Mas quando a gente é muito jovem, a gente pensa que está escolhendo, mas a gente está indo no trambolhão da vida, né? Mas quando a gente fica mais velho, mais idoso, mais experiente, a gente pode escolher. Escolher assim, o que é melhor para mim. O que é que vai me levar para um crescimento maior? O que é mais importante agora? Porque na pessoa mais idosa, ela já cumpriu a maior parte do que a nossa cultura faz. Vamos dizer, já estudou, já se formou, já teve emprego, alguns já casaram, já separaram, já teve filho. E agora? O que é que falta eu aprender ou apreender do mundo? E aí parar e tomar a experiência e olhar o ciclo da vida e o que é que me interessa agora, o que é que vai fazer eu crescer mais ainda
essa é a nossa grande oportunidade. E isso não é só na idade idosa, não. Você também pode fazer isso bem jovem. Porque o nosso ancião, ele está dentro de nós quando a gente toma decisões acertadas. Quando a gente é mais jovem, e pode falar, eu não vou por esse caminho porque não me interessa, eu vou por esse outro. Aí é o sábio interno de cada um de nós conduzindo a nossa vida. Mas quando a gente já cumpriu muitas etapas, a gente tem mais possibilidade de pensar. Agora acontece uma coisa bem difícil, sabe? A nossa cultura, né, quer que a gente fique fisicamente mais jovem. Então, o cabelo tem que ficar mais escuro, não, ou, sei lá, pintado, porque não pode aparecer que a gente tem mais idade. A gente começa a fazer plástica. E isso não são só as mulheres, não, os homens também. A gente fica mais vaidoso, começa a usar roupas que parece que tem 15 anos e você já tem 70. Isso acontece demais, porque a gente tem uma cultura da aparência do jovem. A nossa cultura é muito forte nesse sentido. E isso é uma coisa que atrapalha o nosso desenvolvimento, né? Eu acho que qualquer idade que a gente tenha é uma idade de aprendizado. Qualquer. A parte que fica jovem, curiosa, que quer saber mais, não tem idade. É da vida inteira. E uma coisa importantíssima para o ancião, por exemplo, é a gente pedir ajuda. Agora, também, as pessoas de fora, às vezes, se enganam com isso. Começa a querer empurrar a ajuda para cima da gente quando a gente não está precisando da ajuda. Então, eu peço ajuda muito, mas na hora que eu preciso da ajuda. E é muito importante isso, né? E outra parte do ancião que a gente precisa tomar muito cuidado é que a gente fica resmungão, sabe? Tudo a gente reclama da vida. A gente reclama, eu reclamo muito. Ah, não gosto que está assim, por causa disso, A gente fica numa resmungação horrível. Ou então ficar contando, a gente gosta de contar, né? A doença, porque eu fui no médico e lá ele olhou e viu que estava assim, agora eu fiz tal exame, blá, blá, blá. A vida fica uma interminável série de exames e de consultas médicas, e a gente acha que tem que contar isso para o outro, não sei por quê. Isso é um horror isso. Né? Então, Aí e o poder que você estava falando? Pois é, quando a internet caiu na hora do poder. Pois é, triste. O poder que eu vejo é o poder da sabedoria. Não é o poder econômico, porque a maioria de nós mais idosos não temos poder econômico, ao contrário, ele cai bastante. E os planos de saúde se encarregam disso bastante também. Né? A outra questão é o poder do lugar que você ocupa na família. Esse lugar é importante, mas não é você a pessoa que vai mandar em todo mundo. Não é desse poder que eu estou falando. Eu estou falando que o ancião tem um poder porque ele aprendeu muita coisa. Então, ele pode estar junto, dando suporte, se o outro ouve.
O Zé Luiz perguntou como é que a gente trabalha com o jovem. Na nossa cultura, os jovens não são incluídos. E os anciões, menos ainda. Então, adolescente é adolescente, vai para o bando de adolescente, os anciões são anciões, vão se reunir com os anciões. Mas hoje tem culturas que estão... Antigamente era bem mais, né? Os anciões com os jovens, a gente ocupava um lugar na família, os avós. Hoje você não tem esse lugar na família. E, principalmente, uma coisa importante é ter um objetivo na vida, qualquer que seja. Um grupo social, um grupo de ginástica, um grupo para passear, grupos de pessoas, grupos que você troque amizade, afeto, cultura. Por exemplo, eu estou, nesse momento, lendo, estudando, frequentando na internet uma pesquisa sobre a arte contemporânea. É uma desgraça, eu não entendo nada daquilo. Eu nem sei o que é aquilo. E eu tenho uma grande amiga, a irmã da minha alma, que é uma artista plástica contemporânea, de sucesso no mundo. Eu fico olhando as coisas que ela faz e fico pensando, o que é isso, sabe? Ela, olha, fiz uma obra maravilhosa, eu olho e não vejo absolutamente nada de maravilhoso naquela obra. Então, eu estou olhando para isso, para eu poder compreender o que é isso. Vai o quê? Durar 2 anos o conhecimento? Não importa. Isso hoje está difundido no mundo, então é algo que eu preciso saber o que é. É importante você estar culto, que você possa estudar um pouco, que possa ler, falar de um romance que você leu, até de uma série da Netflix, finalmente tem umas muito boas também. Conversar sobre outros assuntos que não sejam todos os nossos exames médicos e toda a nosso rosário de mal-estar, dói aqui, dói acolá. Dói mesmo. Dói. Você gastou o corpo de alguma forma, ou bem ou mal, vai doer. Mas a vida não é só isso, né? Então, eu acho que nós temos que aprender que não tem idade para o aprendizado. A vida é contínua. O jovem dentro de mim, ele vai buscar sempre. Tem culturas, como eu disse, que estão misturando as crianças com os adultos e os jovens, com os anciões, para que haja troca, para que eu possa novamente ver que algum dia eu vou ficar velho. O que acontece quando eu ficar velho? Eu posso ter 20 anos, mas eu vou ficar velho um dia. Então, a gente tem que olhar, estudar, compreender, aprender e apreender o que está em torno da gente, né? O aprendizado é eterno. E a sua experiência é única. Eu quando li aquele livro do Garcia Marques, Os 100 Anos de Solidão, eu sempre falo deles na minha live, nas minhas palestras, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. O ser humano vive uma vida de solidão, porque só o que eu passo, eu é que sei. O meu companheiro não sabe, o meu melhor amigo não sabe, o meu terapeuta não sabe. O que eu estou passando verdadeiramente, só eu é que sei. O que eu estou vivendo numa situação, só eu é que sei. Por isso, a vida é um estado de solidão. Agora, se eu me trato bem nessa solidão, se eu me basto,
se eu compreendo, se eu elaboro tudo isso, a solidão não é ficar com falta de amigo, nem com falta de cinema, nem de shopping. A solidão é quando eu não interiorizo e não tenho uma vida interna rica. Se a minha vida interna é rica, não tem solidão. Eu estarei sempre em movimento. Sempre em movimento. Então, eu quero dizer para todos vocês que é uma época riquíssima. Muito rica. Muitas coisas que a sociedade exige do ser humano, o ancião não precisa mais. Eu estou liberada de muitas coisas que antes não era liberada. Eu era obrigada a fazer, porque a cultura exige. Eu não tenho o quê? Nada. A não ser que eu me obrigue a ficar prestando conta da minha vida. E esse é o tempo do grande aprendizado. Eu gostaria muito agora que a gente pudesse, da minha parte, encerrar, porque eu vou abrir para vocês perguntarem alguma coisa, tem um tempo ainda. Onde está o jovem dentro de você? Qual é o seu anseio? O que você gostaria de descobrir agora? E quem está impedindo, o que está impedindo dentro de você que você descubra isso agora? Não vem me dizer que é de fora. De fora nada impede a gente. É dentro de nós que é o impedimento. Então, qual é o nosso aprendizado agora? Mantenha o jovem aceso. Mantenha a pessoa produtiva fazendo aquilo que ela gosta, aquilo que é bom para ela. Ela não precisa mais produzir para o mundo, ela vai produzir para ela, aquilo que ela gosta de fazer. Você gosta de plantar? Plante. Gosta de cozinhar? Cozinhe. Gosta de falar para o público? Fale. Sempre tem meia dúzia de pessoas que quer ouvir. Certo? Então, faça o que você quer fazer e gosta. É o seu dom. Dê ele para o mundo. E se ame agora, porque agora é um grande tempo de aprendizado. É o único tempo que existe. Né? E a sua anciã, o seu ancião, a sua sabedoria sempre esteve com você. Agora, mais do que nunca. Então, eu queria dizer que, se vocês tiverem alguma coisa para comentar, partilhar, né? Aida, parece que a Terezinha tem uma questão. Simone Terezinha, abre o microfone, por favor. Oi, boa noite, pessoal. Aida, eu gostaria da tua opinião com relação à seguinte questão: se pode existir sabedoria na velhice sem espiritualidade? Então, eu vou devolver a pergunta para você. O que é que você chama de espiritualidade? Acreditar que tem algo superior a mim em algum lugar aí, sei lá eu aonde. Simone, Terezinha, você já viu alguma das fotos da NASA? Já. Já? Sim.
que você achou daquilo? Eu acho que existem milhões e milhões de coisas além do planeta Terra, inimagináveis para nós. Imagináveis. Inimagináveis. É imaginável para a mente humana. Para mim, o que eu acredito que é a espiritualidade é o universo inteiro produzindo experiências. Você pode botar o nome que você quiser. Né? Nós, aqui no Ocidente, chamamos Deus. Né? A gente chama isso de Deus. Tá bom. Se o universo manifesto da sua infinitude, que a mente não alcança, é muito maior do que qualquer coisa. Todo o movimento dos planetas, das diversas galáxias, isso é inimaginável. O quanto isso é gerido por uma inteligência que não é humana, que é óbvio, só uma pessoa muito estreita que não vai ver isso, né? Sim. Então, eu penso que eu não considero espiritualidade a gente ter uma religião específica. Todas são maravilhosas, desde que preencha a sua necessidade, né? Todas. Todas, finalmente, falam a mesma coisa. A Luciana também levantou a mãozinha ali. É claro. Obrigada, Aida. Olá. Então, ao longo do tempo, né, a gente vai acumulando algumas experiências e a gente pensa que quando a gente vai ficando assim mais amadurecido, a gente vai lidando melhor com as adversidades. Mas isso não é verdade. Assim, tem coisas que se repetem. Eu lembro, assim, mesmo da infância até da vida madura, eu ainda tenho muita dificuldade de lidar com essa, eu poderia chamar assim, um mundo paralelo, né? Que tem o meu mundo, assim, parece que tem um mundo extra fora de mim que, de alguma forma, me envolve, né? Em algo que eu não consigo perceber. Quando eu me dou conta, eu já estou envolvida, né? Isso me angustia muito. Eu não consigo compreendi. Eu compreendi sua pergunta. Obrigada. Já muito ouvi isso. Você está falando de que a vida vai repetindo as coisas, né? Isso, às vezes é muito maior do que o que você está pensando. Eu brinco quando eu falo assim, eu acho que a vida não tem muita imaginação, não, sabe? A gente assiste as mesmas coisas, né, eternamente. Agora, na vida individual de cada um de nós, a repetição de assuntos, periodicamente, é o grande aprendizado que a gente tem. Se eu posso olhar para o que está se repetindo na minha vida, eu tenho que pensar o seguinte, o que é que eu vim aprender com essa situação, que é como eu repeti a terceira série primária. Eu não consegui passar naquela continha lá, eu vou repetir, até aprender a fazer aquela continha. O dia que eu aprender a fazer aquela conta, eu não vou mais ficar na terceira série. Então, a repetição dos fatos na nossa vida é o maior presente que Deus, o universo, a imensidão pode nos dar. Ali está o nó que eu preciso deslindar. Tá bom? Tá bem? É como eu acredito que as coisas se repetem por isso. Falta descobrir a ponta do nó, só. Não, a ponta não. Você vai tirando do nó a parte mais frouxa. Quando você vai tirar o fio mais frouxo, ele solta o outro, ele solta o outro, e desaparece. Perfeito. Muito grata, agradeço.
Irma, tem umas perguntas no chat também. Tem uma pergunta, um pedido da Maíra Fernanda. Queria fazer um pedido. Se a Aida pode falar da cobrança que a mulher sofre por ter que manter uma aparência jovem e da vergonha que a mulher sente de envelhecer, de dizer que está na menopausa, de dizer a idade. Isso aí é uma coisa que a pessoa recebe de fora para dentro. Se você aprende cada etapa da sua vida, o que ela trouxe, qual é o aprendizado, a cobrança de fora não altera a sua vida, não. Altera por quando eu tenho que prestar conta para fora. Agora, o cuidado consigo é qualquer idade. O cuidado, a aparência, o bem-estar, isso é qualquer idade. Não precisa ser meia-idade, ou quando a gente ganha uns quilinhos a mais, que faz parte da vida, porque o cabelo ficou branco, faz parte da vida, porque as ruguinhas aparecem, é a parte da vida. Mas se eu estou bem comigo mesmo, eu, pelo menos, acho que isso não altera a vida, não. Não sei, é a minha opinião, né? Tinha uma pessoa aqui, Altair, tinha uma pergunta. Oi, Diga, Altair. Eu queria fazer uma pergunta. Hoje, eu sinto que os seres que estão chegando no planeta hoje, a nova geração, ela está vindo mais evoluída. Isso é do DNA e porque que elas têm mais experiência, às vezes têm mais experiência do que a gente que já viveu, né? Então, como é que está sendo essa evolução? Como é que vai ser essa velhice? Como é que vai ser, ninguém sabe, né? É verdade. Agora, como imaginamos? É uma experiência fantástica. A nossa geração, aqui, essa que está aqui, de qualquer idade, está assistindo uma coisa maravilhosa. Uma nova evolução no projeto humano. Nós estamos... Assim, quando apareceu a Córtex, e que a gente começou a pensar que deve ter sido um momento fantástico aqui no planeta, nós estamos assistindo agora outra evolução. A parte do pré-frontal, que era uma parte adormecida do ser humano, ela existe no cérebro, mas ela não funcionava totalmente. E ela está começando a funcionar cada vez mais aceleradamente. Os bebês estão nascendo com isso totalmente abertos. Vocês olhem o que está acontecendo com as crianças pequenas, que é fantástico. Nós estamos assistindo um novo padrão de humano florescendo no planeta. Nós teremos uma nova civilização daqui a 20, 30 anos. Porque essa gente não é igual a gente. Então, nós iremos aprender com eles? E eles só devemos, né? Só devemos aprender com eles. Agora é um desafio você criar uma criança que está mais evoluída que você a nível de desenvolvimento físico, inclusive. E ajudar ela a formar um ego que vai viver no social é um desafio que, graças a Deus, eu não estou passando por ele. Obrigada. Isso agora para os meus netos. Aí, Amara. Tira o som. Isso. Primeiro, agradecer, ouvi-la e revê-la. Você deu seminário na formação holística para mim em 1989. E depois eu fui acompanhando aí os seus trabalhos, que coisa gostosa.
Assim, Aida, primeiro eu estou muito feliz de ouvir alguém, uma anciã, falando que o mundo está evoluindo, que vai ser melhor, que as pessoas serão melhores, porque temos escutado tanto o contrário. O mundo está terrível, está tudo caótico. Esse nosso mundo aqui é terrível. Esse ciclo tem que acabar e o outro, com certeza. Perfeito. Mas você tem esse olhar, tem coisa maravilhosa, né? Tá mudando, é uma fase que está passando, é um paradigma que está acabando e é outro que está nascendo, só que eu como você, já estou na fase dos 70 aí, né? Então eu sei que o meu tempo não tende a ser tão longo. E aí muitas pessoas mas já vivemos um pouquinho mais da metade, talvez, né? E aí as pessoas parece que ficam com pressa de ver tudo acontecer e não se dão o tempo, porque tem que ser para agora. Isso leva tempo, né? Ainda não é? O mundo não muda de um dia para o outro. O córtex se desenvolver, como você disse, quanto tempo levou para começar a pensar? Como é que vai ser, né? Você estava perguntando qual é o seu desafio. Eu estou estudando espanhol, porque a minha neta foi fazer medicina na Argentina, e quando eu vou visitá-la, eu fico com dificuldade para sair na rua sem ela, porque não entendo. A gente pensa que é muito igualzinho, e não é. Quando ouve eles falando lá, não é. Estou aprendendo espanhol com 70 e tantos anos para me comunicar, sabe? Bom, fora as coisas da Unipaz que nos obrigam a evoluir, né? Quem fica trabalhando na Unipaz. Muito grata, Aida, por esses momentos. O seu depoimento é muito bom. Obrigada. Leonora? Que passa toda hora Leonora, espera um pouquinho. Tem um filme, toda hora passa nesse negócio da televisão, esqueci, não. Hein? Não. Na Netflix também tem, mas ele passa na TV comum, na Sky. Chama Croods. É C-R-O-O-D-S. Croods. Maravilhoso. É um desenho, desenho, não é filme com artista. É exatamente isso que a Luciana acabou de falar. A Yamara. Viu, Yamara? Não sei se você já viu esse filme. Se não vi, não, mas vou ver, já anotei aqui. Eu já vi, olha, toda vez que eu vejo ele anunciado, eu vejo, porque eu saco outras coisas nele. Essa mudança de paradigma, entendeu? Como é que a gente saiu da pré-história para a córtex começar a funcionar? Como é que a gente sai agora do funcionamento mental para uma nova percepção de mundo? É assim mesmo, é difícil. Leonora? Oi, Aida, sempre bom te ouvir. Nossa, ressoa 50 de anos, verdade. Viu, Leonora? 50 anos. Ressoa de verdade. Aida, outro dia eu estava numa reunião e havia uma mãe jovem que tem filhos adolescentes e, assim, manifestando um apavoramento diante de um aplicativo de inteligência artificial. Isso até andou circulando no nosso grupo de Password, né? E eu tenho um genro que é jornalista e ele falou como que esse aplicativo está ajudando os jornalistas e repórteres a fazerem suas matérias. Então, da mesma forma que a gente joga no Google para procurar uma informação, você põe uma palavra e você vai ter vários sites. Esse aplicativo, ele faz uma pesquisa em todos os sites e te dá um texto trabalhado. A colega do Password colocou lá. O Password é um texto excelente, melhor do que o que a gente escreveria. Então, 3 trilhões de respostas ele tem.
Pois é. Então, assim, essa mãe, ela estava meio apavorada, porque isso vai mudar totalmente a forma de ensino. Quer dizer, a gente já está vendo uma mudança muito grande com esse mundo digital, e isso está vindo ainda, eu acho que uma onda enorme, que eu acho que a gente não tem nem noção, né? Então, essa é uma realidade que às vezes até assusta. Olha, eu não sei dizer qual que é o aplicativo, eu anotei o nome. Depois eu vou olhar aqui no meu celular e eu ponho aí. Mas se você jogar lá, um aplicativo de inteligência IA, chama... ChatGPT. ChatGPT. Hein? ChatGPT. ChatGPT? Eu acho que é esse que você está falando. É isso? Então... Inclusive, ele vai acabar com algumas profissões. Por outro lado, eu fico pensando assim, o trabalho, eu vivi recentemente uma experiência de um relato de uma avó que leva o neto para aprender a jogar futebol, e foi uma tragédia, porque o menino, ele joga outros esportes, ele faz hóquei, né, sobre patins, com a família, tá assim uma graça, o pai indo junto, um amor e tal, e esse menino foi parar num treino de futebol, onde o técnico briga o tempo todo, xinga, e o menino é muito ruim. E ele sofreu, assim, um bullying tremendo. Então, a competitividade, porque as relações humanas, elas se aprendem, você aprende as relações humanas convivendo com pessoas, não é no mundo digital. Você pode mandar um recadinho bacana para um, para outro, ok, mas relação humana, respeito, essa questão dos valores, né? E como você é grande madrinha de uma obra que eu acho que é muito bacana, eu queria te ouvir um pouquinho sobre como é fazer essa harmonização com esse mundo digital, né? E o que é essa convivência, que eu acho que é um caminho de cura, sabe? Desse ser humano que está distorcido na competitividade. Distorcido. A gente trabalha basicamente valores, né? Claro que a gente faz artesanato, a gente joga futebol, a gente cria coisa com as crianças e os jovens, mas, fundamentalmente, a gente trabalha os valores de respeito, honestidade, verdade. É difícil, viu? Aida, podia falar do Sachica, né? Porque a maioria aí não sabe do que se trata. É uma obra social aqui em Ravenna, que trabalha com jovens, e o fundamento é conseguir que eles aprendam a relacionar, porque você sabe como é o interior do Brasil, pessoas são muito agressivas, não tem essa... Mas é um trabalho bem delicado, viu, Leonor? Muito delicado. A educação vai precisar correr atrás. Não. A educação vai precisar correr atrás de outras formas, outros formatos, né? A educação, de uma forma geral, ela está fora completamente. É completamente defasada, não tem possibilidade. Aida, se eu me permite fazer um comentário sobre essa inteligência artificial que a Lenora falou, eu tenho acompanhado alguns textos de críticas positivas e críticas negativas. Mas um texto que eu achei extremamente importante, que é o perigo que esse chat GPT está trazendo, porque ele traz um texto como se fosse com referências científicas de revistas científicas, só que muitas vezes o texto não existe, o texto original. Alguns testes foram feitos que essa inteligência artificial produziu um texto num formato científico corretíssimo, citando, mas você vai procurar lá a fonte e não existe. E eu falei assim, nossa, nós vamos passar por um risco muito grande, porque não ter que conferir tudo. E pode estar criando pensamentos que não são tão humanos, né? Assim, em benefício da comunidade. Olha, eu vou falar uma coisa
contrário ao que vocês estão falando. Eu acho que nós não sabemos o que vai acontecer. Qualquer coisa que a gente falar é suposição. É só suposição. A gente não tem nem ideia, nós não temos nem vestígio na nossa mente de onde andamos a nível tecnológico. Somos completamente analfabetos nesse assunto. Então, eu acho que a gente tem que olhar com calma tudo, estudar, ver, e acredito que o que Zé falou, procurar a fonte. Por enquanto, pelo menos. Shirley Aurobindo fala no livro, na obra A Vida Divina, sobre 7 ignorâncias. Eu gosto demais dessa parte, porque assim, é isso que você está falando, assim, as nossas ignorâncias são gigantescas, a gente não tem nem ideia do tamanho delas, né? Não. E como ele fala da supramente, e a gente só tem uma janelinha aqui, né? Então, assim, talvez, acho que precisamos confiar que existe essa guiança supra aí que vai saber o que fazer com tudo isso, certeza. Né? Agora, a gente precisa abrir passagem em nós para essas conexões supra, né? Para essas conexões supra. Tem uma pessoa pedindo qual é o livro que você citou aí. A Vida Divina, né, Cícero? A gente tem... Eu acho que dá para a gente ver mais uma pessoa. Mariana está pedindo para falar. Mariana, Diga. Oi, boa noite. Oi? Mostra o rostinho, Mariana, não tem jeito, não? Isso. Oi, estou aqui na minha sala. Tudo bom? Todo mundo está na sala, todos nós estamos nas salas. Não, assim, estou aqui acompanhando a live, né, de ouvinte, ouvindo a minha grandiosa avó, né? Mas eu, como uma pessoa um pouco mais jovem, né, que trabalha com tecnologia, eu, tendo a avó que eu tenho também, né, eu preciso dizer que a tecnologia realmente, ela não tem freio, né? Ela vai vir, vai começar... Já está substituindo o emprego, né, de muitas pessoas, atividades, né, que a gente fazia, né, vai ter uma máquina fazendo para a gente, né? E a gente precisa cuidar das pessoas, porque as pessoas ainda são insubstituíveis, e as pessoas precisam ainda saber conviver em grupo, né, e as pessoas vão estar interligadas, né, a internet nos conectou diretamente umas com as outras, né, tirou a hierarquia, tirou as fronteiras, né, então aqui estamos todos conversando, ouvindo uns aos outros simultaneamente, né, então a gente precisa trabalhar nas pessoas, porque independente da tecnologia, as pessoas vão continuar sendo as pessoas. Obrigada. Era isso o recado. Bom te ver, viu? Beijo. Acho que nós estamos chegando ao final, né, Zé Luiz? Eu gostaria agora de fechar da minha parte e deixar para vocês fazerem o encerramento. Quero agradecer a Unipaz profundamente, eu sou uma das fundadoras da Unipaz, né? Da primeira turma de Brasília, e quero agradecer também a cada um aqui que ficou assistindo até agora, né? Muito obrigada, minhas vizinhas que estão aqui me dando suporte. Aida, gratidão mesmo, viu, por você ter aceito, né, fazer essa live, e que Deus lhe dê vida longa, com muita saúde, tá, para continuar com essa missão, né, de nos transmitir tanto conhecimento. Eu vou passar a palavra para o Zé Luiz, ou para a Ana Maria. É você que vai falar sobre os eventos da Unipaz, para aqueles que ainda não estão sabendo. Então, obrigada aí. Mais uma vez, obrigada, Aida, de coração. Nossa, foi maravilhoso. Porque também, assim, eu também já estou entrando nos 70,
Então, é bom antecipar, né? Já vou preparar os 70 para frente aí. Então, gente, vou convidar vocês para os próximos eventos da Unipaz, tá? Primeiro, na segunda-feira, agora, a gente tem já há 2 anos o encontro com os anjos. E nesse encontro de segunda-feira, a Maria Maluba, que é uma xamã também, que já tem mais de 80 anos, ela está falando com a gente desde o ano passado sobre os elementais. E nesse encontro específico de segunda-feira, o tema vai ser um tema assim, fiquem um pouco surpresas, mas é possível. Aliança entre o Serafim Metatron e os devas dos minerais. Então, quem tivesse interesse, participe conosco. E até junho, cada mês, ela vai falar de um tema ligado aos elementais e aos arcanjos. Então, estou convidando vocês para estarem conosco. Todo domingo, nós temos uma meditação, que é uma meditação guiada pelo Flávio, ele coloca no YouTube, a partir de 8 horas da noite do domingo, e fica lá, né, gravado, acessível para vocês assistirem, quem quiser. Temos o nosso Canto pela Paz, que é toda quarta-feira, à tarde, que é um canto que privilegia cantos pela paz, né? Temos também, eu estou parecendo assim, garoto propaganda, né? Mas é isso mesmo, a Casa Sírios, né? Que é o Colégio Internacional dos Terapeutas, que reúne as pessoas que são terapeutas do CIT, que é do Colégio Internacional dos Terapeutas, e outras pessoas. Atualmente, nós estamos estudando um livro maravilhoso, Dimensões do Cuidar, e a Rose que é responsável. Quarta da Paz, né? A Irma depois vai falar da próxima, que vai ser sobre o amor, um tema muito instigante, o Joel vai falar com a gente. E temos também as Conversas na Varanda, e as Conversas na Varanda é um programa que se chama Varanda Espiritual, e o tema que vai percorrer todo o ano é a normose. Então, a normose em vários aspectos da vida. E esse encontro agora, que vai ser no final do mês de março, o tema vai ser Fala que eu, entre parênteses, não te escuto. Então, vai ser sobre essa normose da gente achar que está escutando, mas não está escutando. E assim vai seguir todo o ano. O Zé Luiz também vai começar de novo o grupo de estudos de psicologia transpessoal, e o tema ainda vai ser escolhido para este mês e os meses posteriores. E outra coisa muito importante, que o Zé Luiz já falou, é o início da 26ª turma da Formação Holística de Base, né, que é o nosso curso de Educação para a Paz. E, se vocês quiserem saber mais, é só entrar no site da Unipaz, mandar um e-mail para a secretaria, e, assim, vocês, provavelmente, a gente vai ter o e-mail de vocês todos, e a gente vai sempre estar mandando a nossa programação. Então, é isso, sintam-se convidados, né? Participem conosco, porque é uma alegria ter vocês aqui conosco, principalmente assim, os mais de 70, os menos de 70, os homens, as mulheres, os jovens, né? Então, estamos abertos aqui para recebê-los todos. Aida, valeu, viu? Ana, obrigada, Ana. Então, gente, todos vocês estão convidados para a próxima Quarta da Paz, que vai ser com o Joel Rodrigues Soares. O Joel, ele fez a formação holística, e sempre que as pessoas fazem a formação, no final, eles realizam, né? Eles criam uma obra-prima, mostrando o que aquele tempo, né? Passando convivências, né? Todo esse aprendizado da Unipaz, o que isso trouxe para a vida dele. E a obra-prima do Joel foi sobre o amor. E vai ser do desejo de amar ao medo e a capacidade para amar plenamente. O amor é algo que está aí nas músicas, nos livros, em tudo, né? Mas a gente tem muita dificuldade de entender isso. Ele foi fundo nessa questão. Segundo ele, será uma conversa descontraída sobre o amor, abordando de forma holística o desejo e o medo de amar e ser amado, e a capacidade de amar plenamente. Então, todos vocês estão convidados para a próxima Quarta da Paz, que é a segunda, vai ser no dia 12 de abril, tá bom? Muitíssimo obrigada a todos pela presença, Kátia, né? Todos aí.
parece que eu vi, inclusive, a Deia, né? Deia, lá da Bahia, todos vocês, assim, grande abraço e até lá. E lembrei, Irma, que esse encontro nosso foi gravado, né, pedido da Aida, e ele vai ficar disponível no YouTube da Aida e no YouTube da Unipaz. Então, vocês vão poder rever, certo? É isso? Isso, muitas pessoas estavam perguntando. Então, tá. Boa noite a todos. Muito obrigada. Gratidão, Aida. Boa noite a todos. Gratidão aí por Boa tudo. noite, queridos. Boa noite. Passar esse tempo com vocês ouvindo a Aida. Boa noite, obrigada. Sempre bom vê-los novamente. Boa noite, Kátia. Aqui de Caxambu. Um beijo. Boa noite, gratidão. Boa noite, Lenora. Boa noite a todas. Boa noite.